Olá galera, muito prazer, meu nome é Levi, sou presbítero da Assembleia de Deus Fama do Recanto do Bosque, pastor Gerson Miguel da Silva, no Recanto do Bosque, Goiânia, Goiás. Estamos aqui com meu grande amigo, parceiro, Senhor Paz, amigo, tranquilo? Amém. Grande evangelista aí da Assembleia de Deus Fama, né? Um dos grandes expoentes da palavra aí nesse estado de Goiás. Nós estamos marcando aqui para fazer um vídeo com ele. Vamos questionar aqui com ele alguns assuntos com a opinião dele teologicamente falando. Stalin, o que é aconselhamento? Então, é porque na verdade, esse tema de aconselhamento, ele tem sido um tema assim extremamente relevante. Eu entendo que ele é relevante justamente pelo motivo de que talvez nós que mexemos com jovens tenhamos uma dificuldade no quesito restauração. Então, eu penso que é impossível haver uma restauração, porque se a gente analisar as palavras que Deus mais ama, sempre vai ter o prefixo redenção, remissão, entendeu? Restauração. Então eu entendo que não existe uma restauração se não houver um contato. E justamente por não haver esse contato, talvez seja o motivo que existam pessoas hoje, jovens hoje, que não tenham sido restaurados. Então como é que eu defino aconselhamento? Ele justamente é um método que Deus estabeleceu para restaurar os jovens que tanto precisa. Realmente, né? Nossa sociedade hoje, ela tá, até a cristã mesmo, né? Ela passa muito por dificuldades. A prova disso, só te cortando aqui, Levi, é a quantidade de pessoas que nós temos hoje, que justamente sempre, não sei se você já deve ter visto o exemplo, se é líder de jovens você sabe, a quantidade de jovens que precisam realmente de uma restauração. Então, consequentemente, se Deus estabeleceu um líder, deve-se fazer essa atividade e, consequentemente, deve sempre ter esse preparo. Eu entendo assim. Não, com certeza. A gente acaba sabendo de muitos casos, né, em que pessoas, o que eu vejo maior agravante nesse sentido psicológico é os traumas, né, de infância, né. Hoje nós temos jovens e até adultos também, que são pais, que não conseguiram lidar bem com esses traumas, né? Mas, tratando da questão do aconselhamento, certo. Quais os erros que os líderes cometem quando aconselham os jovens? Os erros que os líderes cometem é justamente assim, os erros que os líderes cometem. Por exemplo, o aconselhamento cristão, ele é diferente de uma psicologia. Enquanto a psicologia ela trabalha justamente com a intenção de fazer seres humanos consequentemente viverem melhor consigo mesmo em sociedade, o aconselhamento cristão ele instrui dizendo que ele deve ser feito, ele deve ser ministrado para que a pessoa tenha uma vida para a glória de Deus, para que o jovem tenha uma vida para a glória de Deus. Então a pergunta é, quais são os erros que nós cometemos? Muitos. Eu já cometi esses erros, já cometeram esses erros comigo, e erros a gente comete porque a gente não sabe. Talvez um dos grandes erros que a gente comete, e fica aqui a dica para os líderes, é tentar não fazer promessas no nome de Deus que Deus não faria. É tentar não dizer aquilo no nome de Deus que Deus jamais diria. Porque existe uma diferença, Levi, de aconselhamento para conselho. Conselho é simplesmente quando eu vou emitir minha opinião. Né? E aconselhamento é quando existe uma parte técnica, quando eu sento para ouvir. Você tocando sobre esse assunto de erros, um outro erro é justamente esse. Geralmente nessas sessões de aconselhamento, a gente mal está ouvindo o problema, porque na verdade qual a importância de ouvir? É porque como no aconselhamento não tem como a gente fazer um exame de raio-x, para a gente saber onde é que está a raiz do problema, o aconselhado, os jovens, eles vão acabar soltando a raiz do problema justamente falando. Então é por isso que é importante deixar as pessoas falar e consequentemente ouvir. E um terceiro erro que a gente comete muito, principalmente a questão dos líderes de jovens, é justamente arregalar os olhos quando a gente ouve alguma coisa estranha para eles. Por exemplo, alguém chega, eu lembro que quando eu era líder de jovens, eu fui líder de jovem 8 anos na igrejinha, você lembra lá onde é que era? Lá no Brisas da Mata, aqui em Goiânia. E o que acontece? Eu lembro que quando eu percebia que alguém me contar, por exemplo, uma prática de fornicação,
que é justamente o sexo antes do casamento, me contavam, e muitas das vezes por inexperiência eu regalava os olhos, desesperava. Então se o aconselhado que já está desesperado conta para um líder que desespera também, dois desesperados, a tendência é que sempre o fracasso vai permear. Portanto, fazer promessas no nome de Deus que Deus jamais prometeria, saber ouvir, entendeu? Saber ouvir é muito importante, tentar não arregalar os olhos. Ou seja, a gente acredita que o conselheiro deve ser alguém maduro e geralmente pessoas maduras não arregalam os olhos. Você foi bem categórico em dizer, né? O erro, né? Um dos alarmantes é essa questão de arregalar os olhos, né? Então qual a maneira melhor de se aconselhar? Como que um líder pode se portar da melhor maneira de aconselhamento? Eu penso que é justamente pegando esses erros que justamente acertando. Ou seja, às vezes já aconteceu de casos de pessoas que vão procurar líderes e os líderes se sentem na obrigação de ter alguma palavra de Deus para falar naquele momento quando não tem. Então a pergunta é, como é que se faz algo certo? Primeiro, quando não tem algo para falar, não fala nada. Só chora. Só ouve. Segundo, se você tem algo direcionado pelo Espírito Santo, esse é um bom momento. Essa é uma boa referência. Por quê? Porque conselheiro, líder de jovem deve estar sempre direcionado pelo Espírito Santo. Terceiro, não permitir com que os jovens manipulem. Eu vou falar aqui para vocês, é aquilo que eu costumo dizer justamente nas palestras e pregações, justamente o quê? A ideia de que ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo ou errado, já vai descobrir por si só. Jovens, algumas vezes, eles dão conta de manipular. Um exemplo disso é quando existe um casal de namorados. E esse casal de namorados é assim, você vai lá para conversar com eles. E você ouve ela para depois ouvir ele. E quando você ouve ela já vai justamente falando dos problemas dele. E quando eu ouço ela e já me permito ser contaminado pelo que ela disse, e eu já vou conversar com ele contaminado, baseado no que ela me disse, eu não estou fazendo o certo. Então como é que se faz o certo? É não permitir ser contaminado por ninguém. Conselheiro, ele não pode acreditar naquele ditado que diz assim, minha palavra basta. Para ele tem que ser uma palavra, um texto, uma frase, um jornal, um livro, provas, para aí sim ele emitir qualquer raiz correta do problema. E assim de tudo, é entender que ter o direcionamento do Espírito Santo. O líder de jovens, se ele tiver isso, com certeza ele vai para cima e vai dar certo. Portanto, eu acredito que o aconselhamento cristão, Levi, ele faz isso. Eu acredito piamente que o aconselhamento cristão ele é um método fantástico para restaurar e termos jovens mais vivos do que mortos. Não, com certeza. Tá aí, galera. Tivemos aqui esse bate-papo excelente com Arnold Stalling. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe.